Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. E mais uma vez, queridos, nós podemos dizer como o salmista Davi: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Graças a Deus, queridos, que nos dá a vitória. O Senhor é bom. E o fato da sua bondade é que você e eu podemos estar aqui agora, às 5 da manhã, buscando ao Senhor nosso Deus. Eu sempre digo de madrugada pela manhã. Por quê? Porque é o que está no livro de Gênesis. Quando Jacó lutou com Deus, a Bíblia diz que isso aconteceu de madrugada pela manhã, ou seja, quando está terminando a madrugada para começar o dia. Amém? E hoje, queridos, a nossa meditação é Deuteronômio 29. E eu quero lembrar você, leia o capítulo 27, leia o capítulo 28 de Deuteronômio. Lógico, toda a Bíblia ela é importante, ela é maravilhosa. Mas esses dois capítulos, eles mudam muito a vida de uma pessoa. Leva ela a descobrir se ela está na bênção ou se ela está na maldição. Mostra ela porque certas coisas têm ocorrido com ela. No 27 a gente vê ali 12 causas de maldição, ou seja, 12 coisas que a pessoa faz e que dá legalidade para a maldição entrar na vida dela. No capítulo 27. E no 28 é quando Deus coloca diante das pessoas a bênção e a maldição. E a Bíblia diz o seguinte: amou a maldição que ela o apanhe. Então, vale a pena você meditar. Você que quer ter a vida abençoada. E é uma oportunidade de você ver e fechar brechas em sua vida. Hoje, queridos, no capítulo 29, é um capítulo também maravilhosíssimo, porque ele fala sobre Deus renova a aliança com o povo, queridos. E diz assim: essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Por quê? Em Horebe, Deus fez uma aliança com eles. Lá no Monte Horebe, onde Moisés teve um encontro com Deus face a face, certo? Onde ele subiu e face a face ele esteve com Deus e ali foi feita uma aliança. Certo, queridos? E agora aqui, na terra de Moabe, Deus faz o renovo dessa aliança e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Olha só, queridos, o que fala aqui o versículo 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Olha só que milagre. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, e vinho, e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, olha que lindo. O milagre que aconteceu. A roupa deles não envelheceu, nem o sapato no pé, que eles foram 40 anos no deserto. Quem saiu criança, ele foi caminhando no deserto,
Na medida que o pé ia crescendo, o sapato crescia. Na medida que o corpo crescia, a roupa crescia. Queridos, a roupa não envelheceu. Você quer milagre que é esse? E aqui fala que Deus não deixou eles nem beber vinho, nem bebida forte. Olha só. Para que soubesses que eu sou. Por que isso, queridos? É porque muitas vezes a pessoa, ela começa a beber e ela acha que conhece a Deus e não conhece. A bebida confunde. Porque o ser humano, se ele beber bebida forte, que ele se embriagar, ele é um. Quando ele bebe bebida forte, ele é outro. Ele pode estar triste, ele pode estar arrebentado, aí ele toma umas bebidas fortes. Ah, eu estou bem, não, eu estou alegre. Você conhece Deus? Oh, conheço. E aqui, olha, Deus não deixou eles beber bebida forte e nem vinho para que eles conhecessem que era Deus, ou seja, para que eles estivessem no seu estado normal. Para que eles estivessem no seu estado normal. Para que eles soubessem o que estava acontecendo. Para que eles soubessem o que estava havendo. Que era a mão de Deus ali com eles. Certo? No versículo 18 a 19, olha só o que diz. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. Não se desvie. Deus estava dizendo para o povo: não se desvie. Israel havia assumido a responsabilidade de obedecer à vontade de Deus. Mas grandes tentações viriam pela frente. O pecado é como um veneno para a alma, capaz de levar à morte espiritual aqueles que não vigiam. Você está vendo aí, queridos? O que Jesus disse? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Quantas pessoas, queridos, elas dizem que são fiéis a Deus e de repente vem a notícia, desviou. Quantas pessoas, ele saiu da igreja, ele desviou, ele se afastou. Mas o que foi? O que foi que levou ele a desviar? Aí você vai conversar com a pessoa, você vê um monte de justificativa. Um vai dizer que foi o tratamento que o pastor deu, o outro vai dizer que foi o tratamento que a esposa do pastor deu, o outro vai dizer que foi o diácono, o outro vai dizer que foi isso, foi aquilo. A pessoa, querido, arruma um monte de justificativa, um monte de desculpa. Ela só não fala a realidade. A realidade, sabe o que foi? É que o coração dela se desviou de Deus. O coração dela. O coração dela. Eu já falei para você de uma pesquisa que a Veja fez uma vez, falando que o número hoje de evangélicos no Brasil afastado é maior do que o número que está nas igrejas. Eles até publicaram o nome de uma determinada igreja aqui no Brasil. Entendeu, queridos? Então, o pecado, querido, ele é como um veneno para a alma, capaz de levar à morte espiritual aqueles que não vigiam. Ou seja, a pessoa ela começa a pecar, esse pecado envenena a alma dela, quando ela vê ela está desviada.
Não, mas é porque o pastor falou isso, mas é porque alguém falou. Então, a pessoa ficou magoada. E as pessoas não entendem que a mágoa é pecado, a mágoa é pecado, a mágoa é uma ferida. Entendeu, querido? Se está magoado com alguém, a Bíblia manda resolver a situação. Por quê? Porque aquela mágoa fica ali, ela fica como um veneno, é como um fel, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela é como um câncer, ela vai comendo, comendo. Você vê que as pessoas que morrem de câncer, você sempre que o quadro sempre é o mesmo, ele começa a comer, 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 aí vai o estômago, vai o fígado, vai a parede da costela, vai a parede do pulmão, e vai, vai, vai. Assim, queridos, é o pecado. A Bíblia não usa a palavra câncer, mas a Bíblia usa a palavra lepra. O leproso começava pequenininho e ia crescendo. Então, assim, é o pecado, é onde a Bíblia compara com a lepra. Hoje você pode comparar com o câncer. Certo, queridos? Então, amados, muitos começam bem sua caminhada espiritual, mas com o tempo se enfraquecem, olha aí, e voltam aos velhos hábitos. Você está vendo aí? E caminhos tortuosos. Ela começa bem, ela está bem espiritualmente, com o tempo ela volta aos velhos hábitos. Você está entendendo? A pessoa ela gosta de uma bebida forte. Aí ela converte, não, eu vou ouvir Deus, eu vou escutar Deus. Mas depois ela começa com os velhos hábitos, porque ela morre espiritualmente. Então vem os velhos hábitos. Se é doloroso ver alguém que caiu na fé, imagine, queridos, a dor que a própria pessoa sente. Porque a pessoa que cai, queridos, ela sente. Ela entendeu que caiu na fé. Ela entendeu. Ela perde a comunhão com o pastor, ela perde a comunhão com os irmãos que muitas vezes são amigos dela. Ela perde ali a comunhão com a igreja. Ela começa a perder a comunhão com outros cristãos. Você está entendendo, querido? Então, se você está nessa situação, eu quero dizer para você, levante-se e saia das garras do pecado, enquanto há tempo, e você que tem permanecido no caminho da fé, vigie para não se afastar do Senhor Jesus que o salvou. É o que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É o que fala Apocalipse, lembra-te de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. Queridos, ainda mais em tempo de pandemia, isso aqui é sério. Você sabia que nesse tempo de pandemia tem muita gente morrendo espiritualmente? Você sabia que nesse tempo de pandemia tem muita gente desviando? Por quê? Porque a igreja está fechada. Aí ele perdeu o contato com a igreja, contato com os irmãos, contato com o pastor. É por isso, queridos, que desde quando começou essa pandemia, eu tenho gravado essas mensagens às 5 da manhã. Para quê? Para que principalmente a membresia da Quadrangular 37, aqui em Curitiba, possa ouvir essa palavra, possa escutar, possa se posicionar, possa afirmar os seus passos e possa ter cuidado. E hoje eu estou fazendo a mensagem de meia hora, estou fazendo a mensagem também de 4 minutinhos. Para quê? Para que as pessoas não morram espiritualmente. Mas eu já tenho ouvido relatos de muitas pessoas por aí que vêm morrendo espiritualmente. Por quê? Perde o contato com a igreja, perde o contato, perde a comunhão. Não pode se reunir na igreja, não pode se reunir na célula, não pode abraçar, não pode cumprimentar. A gente que é pastor, a gente não pode também sair por aí visitando todo mundo, batendo palma e entrar, porque depois você chega lá, depois a pessoa cai de Covid, e aí, quem foi? Ah, foi o pastor.
Ah, foi o irmão tal que veio aqui visitar. Ainda tem esse cuidado. Então, queridos, é onde eu me posicionei. Está esse momento de oração. Para as pessoas ouvir a palavra, se tocar, opa, eu sou de Deus, opa, Deus me ama. Poxa, eu não estou podendo estar na igreja, não, mas todo dia o pastor está deixando uma mensagem para o meu crescimento espiritual. Queridos, vamos ver aqui também, 25 a 28, fala assim, ó. Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou da terra do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Queridos, não há como fugir. O que a palavra está dizendo aqui? É que não há como fugir. Não há como fugir. O Senhor Deus realizou sinais e maravilhas perante todo Israel, durante, queridos, a travessia do deserto. Agora, os israelitas conheciam o seu poder. Se fossem fiéis, poderiam continuar a usufruir de todos os privilégios da obediência, mas, se o desonrassem, seriam repreendidos. Se Israel não foi poupada por sua rebeldia, e o Altíssimo não absolveu o seu povo de sofrer as consequências dos seus erros, por que o faria com qualquer outra pessoa que conhece a sua vontade e não a cumpre? O que estava aqui acontecendo? Deus ele estava renovando a aliança com o povo. Mas para renovar a aliança com o povo, Deus ele tinha que mostrar ao povo o que estava acontecendo. Ele, o Senhor, havia prometido a eles uma terra. Eles até estavam habitando nessa terra, mas foi necessário Deus até os tirar por causa dessa quebra da aliança. Queridos, Deus é amor, é. Nós vivemos hoje uma nova aliança, vivemos. Só que o ser humano, muitas vezes, ele tem abusado dessa aliança. Porque ele fala assim, não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não, é só confessar meu pecado, o sangue de Jesus me lava, me limpa, me purifica. Deus é bom. Aí ele vai, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é amor. Não, Deus é amor, ele é um paizão. E nisso, queridos, o pecado chega do coração dela, começa a criar raízes, que começa a crescer, começa a expandir, e ela não cuida. Não, Deus é bom. Não, Deus é bom. Não, Deus é bom. Deus é bom. Quando ela vê, ela vai morrendo espiritualmente, ela perde o primeiro amor, ela deixa de sentir a graça, o poder de Deus. Entendeu, queridos? É por isso que nesse período de pandemia, muitos estão caindo espiritualmente. Por quê? Por quê? Porque quantos que às vezes, irmãos, iam na igreja no domingo por uma questão de obrigação? Quantas pessoas que às vezes iam no domingo como uma obrigação? Como na vida cristã dele antigamente, ele ia porque acostumou. Não é verdade? Não, hoje é domingo, é dia de ver Deus. Ele acostumou. Então muita gente converte,
E ele começa a ir para a igreja alegre, feliz, entusiasmado. Eu vou, é para ir, eu tenho que estar lá. Beleza, eu vou. Aí vem a pandemia, a igreja fecha, ele começa, aí aquilo ali vai esfriando. Certo, queridos? Então, tem que estar atento. O versículo 29, irmãos, fala assim, ó. Esse texto aqui é lindo. Esse aqui vale a pena você marcar e guardar. Ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas nos pertencem a nós. As coisas reveladas e encobertas. Queridos, por sermos tão limitados e Deus tão majestoso, jamais conseguiremos alcançar o entendimento de tudo o que se refere a Ele e a sua criação. Há coisas reveladas de forma clara. Outras podem levar algum tempo até serem compreendidas. Mas existem aquelas que jamais saberemos, pois o conhecimento delas pertence somente ao Altíssimo. Por isso não há necessidade, queridos, de questionamentos ou ansiedade. Ou seja, quantas pessoas gostam de questionar? Quantas pessoas elas são ansiosas porque elas querem saber de tudo, porquê de tudo. Guarde esse versículo, queridos. Aqui está claro que as coisas reveladas pertencem a nós, as não reveladas pertencem a Deus. Então, tem coisas que acontecem e que Deus, imediatamente, Ele nos revela, Ele nos mostra o porquê daquilo, porquê daquele acontecimento. Tem coisas que levam um tempo. Tem coisa que com o tempo é que a pessoa vai descobrir, é por isso que aconteceu aquilo. Com o tempo. Agora tem coisas não. Tem coisas que o cabelo vai ficar branco, ou a pessoa vai ficar careca, o dente vai cair, os olhos vai ter que colocar óculos e assim por diante. A pessoa às vezes vai começar a andar assim, curvado, e ela nunca vai saber. Aqui está claro. É como, por exemplo, eu tive a experiência esses dias de um casal de 90 anos de idade, a gente orou, a igreja orou, Deus salvou, e depois de quase 2 meses internado, a pessoa saiu da UTI, glória a Deus, aleluia, está em casa. Mas teve um jovem de 36 anos que em 12 dias ele teve Covid e morreu sem ter uma doença. E que a gente acompanhou, visitou, orou. Mas por que o outro estava lá 90, a gente orou, Deus salvou? E por que o outro que é jovem, 36 anos, não tinha problema de saúde e em 12 dias morreu? É aí, gente, tem coisa que é encoberta, pertence ao Senhor. Então nós vamos orar agora e eu sei que às vezes na sua vida tem coisas acontecendo, ou que já aconteceu, que você às vezes é doido para saber a razão. Às vezes a pessoa fica questionando. Queridos, eu sei que há temperamentos que são questionadores, mas nem tudo dá para ficar questionando. E tem coisas que não adianta a pessoa questionar a vida toda, não. Querido Espírito Santo, eu te dou graça por este dia, te dou graça por este momento, te dou graça por essa oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar a tua palavra. Te agradeço por aquelas pessoas que agora ao vivo aqui estão comigo aí, de prontidão recebendo essa palavra. Te agradeço por aqueles que no decorrer deste dia
vão ouvir esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, venha guiar esta pessoa pelas veredas da justiça, pelo amor do teu santo nome. Meu Deus, o Senhor renovou a aliança com o povo, e ao renovar esta aliança, o Senhor lembrou eles coisa do passado. Ó Senhor da glória, muitas vezes para renovar a aliança, o Senhor nos leva a ver coisas que passou no passado. Mas o Senhor encerra dizendo para o povo que as coisas reveladas a eles o Senhor iria permitir, mas haveria coisas que o Senhor jamais iria permitir que eles entendessem o porquê, o motivo, a causa, a razão. Senhor, quantas pessoas às vezes têm questionado por que esse coronavírus, por que ele está agindo, por que Deus permitiu. Senhor, há pessoas que estão sem entender por que já há quase 6 meses essa situação. Alguns tristes, alguns apavorados, alguns ansiosos. Senhor, mas que mesmo nesse período de pandemia, que a pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela possa se erguer, que ela possa se levantar, que ela possa se posicionar, que ela possa entender que o Senhor é Deus. Pai, que o Senhor use de graça, compaixão e misericórdia na vida desta família. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? E você que mora aqui em Curitiba, a nossa igreja está na Rua Londrina, 730, do bairro Pinheirinho. Domingo de manhã, às 8 horas, nós temos culto, e domingo à noite, às 19 horas, tá bom? Um beijo do teu coração.